Graça e paz a todos. Senti no coração de falar sobre este assunto. Por quê? Se você pega hoje a internet, que às vezes é uma coisa tão boa, né, a comunicação, mas às vezes ela se torna uma coisa ruim, porque se lança de tudo na internet e muita gente acaba ouvindo todas as questões, e muita gente que às vezes não tem a base bíblica suficiente para confrontar certas profecias que se lançam na internet e acabam ficando temerosas, pensando o que vai acontecer. Esses dias mesmo saíram, agora parou um pouco, sobre os dias de escuridão que vai haver, uma série de outras questões que a gente vai analisar profundamente, detalhadamente as profecias, e você vê que não são profecias de Deus, que não bate com aquilo que está na palavra de Deus. E também quando aparecem alguns sinais, como aqueles dias que apareceram aqueles sinais bonitos no céu, céu colorido, algo inédito, coisas tremendas, e que apareceram em diversos lugares, e de repente alguns outros sinais no céu, e também essa questão da epidemia mundial. Então algumas pessoas já começam a profetizar com ansiedade, colocando um certo medo, certa preocupação sobre as pessoas, sobre a iminente volta de Jesus à Terra. Eu tenho estudado esse assunto do Apocalipse, sinais da volta de Cristo, estudo isso há mais de 40 anos, com certeza. Faço estudos detalhados, já pude ler todos os livros que tem por aí, tanto nacionais como estrangeiros, que tocam no assunto. Há pessoas muito sábias que tratam desse assunto muito bem, que conhecem o assunto. Tenho um pastor amigo meu muito querido, o apóstolo Lamartine, que traz palavras sábias sobre esse assunto, porque ele entende do assunto. Mas tem outros, por exemplo, que usam, talvez não tenham todo o conhecimento, e usam coisas que estão rolando, né, como se fala na internet, para elocubrar, eu não sei se essa palavra está correta, mas de bolar alguma coisa e solta isso na internet, e as pessoas ficam perguntando, e quantas perguntas que eu recebo de pessoas: isso é verdade, isso vale, isso não vale. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão. E eu quero começar com um texto de Mateus capítulo 24, quando Jesus está falando sobre o assunto. Nós podemos pegar N textos da palavra, tem centenas de textos, tem todo o livro de Apocalipse, tem todo o livro do profeta Daniel. São estudos que eu faço, são profundos, que eu precisaria de 3 meses para conseguir passar todo o estudo, todo o assunto. Mas existem coisas particulares que eu quero tratar nesse vídeo de outubro. Mateus 24, Jesus está saindo do templo, na época, aquele templo bonito que estava construído na sua época, não tão bonito como o templo de Salomão, que foi o primeiro templo, mas agora um terceiro templo, uma vez que já havia tido outro de Zorobabel, e agora tem o templo de Herodes. E Jesus está saindo, e os discípulos estão admirados também com a estrutura do templo, e quiseram falar para Jesus sobre isso. E no verso 2, eles começam a dizer se Jesus tinha visto, tinha prestado atenção naquelas construções. E quando Jesus está ali falando, ele diga alguma coisa assim: isso aqui não vai ficar assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele já estava lançando uma profecia que ia acontecer no futuro, e já aconteceu no ano 70, quando o exército romano entrou em Jerusalém, destruiu o templo, e aquelas pedras foram arrancadas do templo de tal maneira que não ficou pedra sobre pedra. Exército comandado pelo general Tito. Isso já aconteceu, essa promessa. Mas depois Jesus começa a falar de outros sinais, que seriam algo um pouco mais à frente, algo que seria, digamos, para a nossa época, ou para uma época que está muito próxima. Então Jesus começa a falar no capítulo 24 a respeito desses sinais, e ele começa a dizer assim: primeiro, ninguém vos engane. Esse é um texto, no verso 4, ele diz: ninguém vos engane. Esse é o grande problema. Você não pode ser enganado
por pessoas que estão falando sem ter uma prova bíblica. Jesus disse: ninguém vos engane, porque muitos dirão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muito. E aí ele começa a falar dos sinais. Ele diz: certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Tranquilo, é o que mais a gente ouve falar desde a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a guerra entre árabes e judeus, muçulmanos, Israel, árabes, Turquia, Síria, Rússia, China, guerras, Afeganistão, Líbia, Síria e tudo mais. E você vê aí guerras, rumores de guerras e assim por diante. Mas ele diz: não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ele deixa claro, não é o fim, são rumores, são sinais. E ele diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Não precisa ir muito longe para ver quantos milhões de pessoas morrem de fome. São sinais claros do que Jesus falou. Terremotos em muitos lugares. Também não é necessário, é só pesquisar na internet. Até já nem está se noticiando tanto, porque muda-se o foco, né? Hoje o foco é o vírus, então é tudo vírus, é dia e noite, manhã, tarde e noite é vírus. E só nesses últimos tempos que o vírus veio, já houve mais de 10 terremotos no mundo. Alguns foram noticiados assim muito rápido, até não deram importância, mas o número de terremotos tem crescido violentamente. Mas ele continua dizendo: porém, tudo isso é o princípio das dores. Presta bem atenção, Jesus está falando. Então, eu tenho que me basear no que Jesus fala. Ele primeiro diz: não é o fim, depois ele diz: é o princípio das dores. Então, estamos entendendo que estamos nos princípios das dores. E aí ele vem falar sobre a tribulação, sobre as perseguições. Já temos isso em muitos países. Diz que muitos vão se escandalizar, vão trair, vão odiar uns aos outros, e muitos falsos profetas. Meu Deus do céu, nós estamos diante de uma enxurrada de falsos profetas. Estamos diante de uma pandemia de falsos profetas, uma verdadeira pandemia do vírus chamado falsos profetas. Mas Jesus falou que isso ia acontecer, e aí diz que o amor se esfriaria de quase todos. E você vê as pessoas matar sem nenhum sentimento. Se tiver que passar por cima, passa. Se tiver que mudar uma nação e matar pessoas, matar os velhos, ou fazer qualquer coisa para diminuir a população da terra, como faz parte dessa grande conspiração dos tempos finais, porque o amor já não existe mais. Mas ele deixa claro mais uma coisa: será salvo aquele que perseverar até o fim. E diz que esse evangelho do reino será pregado em todas as nações do mundo. E a gente vê hoje, por exemplo, com essa pandemia, todo mundo dentro das casas, e o que está acontecendo? Todas as igrejas estão usando um grande meio de propagação do evangelho, que é a internet. E de alguma maneira esse evangelho está indo para todas as partes do mundo. Muito bem, isso Jesus está falando. Então eu não estou falando do Antigo Testamento, que tem muitas provas, nem do livro de Apocalipse, que é o livro da revelação, que muitos às vezes não entendem por causa da simbologia, das analogias, das figuras que se coloca. Mas eu estou falando de algo de Jesus especificamente. E aí você vai me perguntar: mas como que está? Está próximo? Sim, está próximo, eu não tenho dúvida. Eu tenho que pegar textos bíblicos que me dão algumas informações do tipo: Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Então, mas ele logo em seguida ele disse: mas vocês conhecem os sinais dos tempos. Ele usa até uma simbologia do tempo físico. Quando as pessoas olham no final da tarde, ele está falando com os judeus lá no mundo oriental, quando vocês olham o tipo da cor do céu, você sabe no dia seguinte se vai chover, se vai ficar frio, se vai haver tempestade. E hoje a gente sabe, com a tecnologia que existe, não preciso nem olhar o tempo. A gente tem
todo dia, né, aqueles que mostram na internet como que vai ser a temperatura amanhã, pelos sinais, pela tecnologia, pelos satélites. Então, se a gente tem esses sinais hoje, com certeza, se eu olhar a Bíblia e me basear na Bíblia, eu vou ver quais são os sinais e como isso vai acontecendo. Muito bem. Quando Deus fala na sua palavra e começa a trazer as revelações profetas, eu tenho que voltar um pouquinho à origem de todas as coisas, e eu quero detalhar aqui, e eu quero que você me acompanhe, porque é muito profundo essa questão. Eu não vou me basear no que está se falando na internet, o que um está falando, o outro, sinal disso, sinal daquilo, né? Se é uma conspiração mundial, se não, vamos para a palavra, vamos para a palavra de Deus. O Salmo 115, verso 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Então vamos para a criação. Deus é o dono de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra, todo o universo pertence a Deus, mas ele escolheu a terra para dar aos filhos dos homens. Quando você estuda toda essa questão de ele dar aos filhos dos homens, você vai ver em diversas parábolas, depois que o próprio Jesus contou, com a parábola da vinha, sempre há uma analogia, uma simbologia por trás, onde ele está querendo declarar que é como se Deus arrendasse, ou seja, Deus emprestasse a terra para os filhos dos homens por um tempo, porque um dia esse dono da terra vai vir cobrar os resultados dos filhos dos homens, do que eles fizeram com a terra. E quando que ele vai vir cobrar isso? Quando que ele vai vir buscar a terra que é dele? Deixa eu falar algo para você que fala, a gente sabe que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, que Satanás está solto, a destruição, as guerras, a ira, a praga, a morte, o homicídio, o adultério, tudo isso faz parte do reino das trevas, mas ele não é dono dessa terra, ele é só um intruso, ele tomou posse de algo que os próprios homens que receberam de Deus a terra acabaram entregando para ele, pelo pecado. Mas vai chegar o tempo que o dono vai vir aqui, porque a escritura da terra, ela já foi paga com preço de sangue. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou, não foi simplesmente para salvar o homem. Esse é um evangelho muito simples e muito pequeno, perto de tudo que Deus mandou Jesus fazer. Jesus veio para salvar, Jesus veio para libertar, mas Jesus veio para pegar de volta a herança que é do Pai, do seu Pai, e que nós nos tornamos com ele filhos também de uma herança, e pagou o preço dessa terra. E um dia esse dono vai mandar o seu filho, que é o herdeiro, vir buscar a terra, e é o tempo quando vai acabar todas as coisas. Mas como é que Deus trabalha com tempos? Como é que é o cronograma, ou como que é, vamos dizer assim, o horário de Deus, o relógio de Deus? Como é que é o calendário de Deus? E é aí que a gente se engana, porque o nosso calendário não é o calendário de Deus. Nós vivemos dentro de um calendário gregoriano, onde os meses são divididos, o ano é dividido em meses, os meses em horas e assim por diante. Temos um calendário judaico, que é um pouco diferente do gregoriano, mas existe o calendário de Deus, e se é Ele que vem trazer o resultado, se é Ele que vem buscar a terra de volta, se Jesus vai vir e vai ter um tempo onde tudo vai se acabar, então eu tenho que ver o calendário dele. E aí eu vou para a palavra de Deus. No Salmo 90, no verso 4, está escrito assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Então a primeira expressão que eu vejo, que quando eu falo em 1000 anos no meu calendário, para Deus pode representar um dia. Um dia. Então no calendário de Deus, um dia é como 1000 anos para nós. Eu preciso de uma prova bíblica maior que essa? Preciso. Então eu vou para o Novo Testamento. Eu vou lá para a carta de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 8, que diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor
um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia! Então essa primeira informação importante que você tem que gravar, que o calendário de Deus, os anos de Deus são diferentes do nosso. E em 2 textos bíblicos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, eu encontro a mesma expressão. Um dia para Deus é como 1000 anos para nós, e 1000 anos é como um dia. Então eu já entendi que o calendário de Deus trabalha diferente. E quando a gente pensa, quanto tempo será que Deus deu para a terra? Quanto tempo será que Deus deu para o homem? Desde que o homem foi formado. E é isso que eu tenho que pensar sobre isso. Como que é? Veja, quando eu pego os dias da criação e pego o livro de Gênesis, você descobre que Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º, diz a palavra de Deus que ele descansou. Presta bem atenção, essa palavra, essa tradução, às vezes não é muito boa para entender o que é que Deus está fazendo. Deus é poderoso, ele não precisa descansar, ele não se cansa. Deus não se cansa. O poder de Deus é eterno. Quando diz a Bíblia que ele descansou, eu diria assim, num português dentro do Brasil aqui, dentro de uma expressão popular, né, que ele foi curtir o que ele fez. Ele, durante 6 dias da criação, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, as árvores, o mundo, as estrelas, os peixes, a árvore. No 6º dia ele resolveu criar o homem para dar a terra ao homem durante um período. E que período é esse? Se 6 dias é o tempo que ele fez para formar o homem, depois ele descansou, significa que Deus tem 6 dias para dar ao homem, para cuidar da terra, e no 7º é o descanso, é quando ele vai curtir o que é dele. Se a gente trouxer isso para o calendário de Deus, quando um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia, então eu posso dizer que 6 dias significa 6.000 anos. Em outras palavras, 7.000 anos, ou seja, quando eu começar o 7º dos 6 dias, é quando Deus vai repegar, vai retirar o que é dele, e vai descansar, e vai curtir o que é dele. Então eu tenho que pegar isso e trazer para o mundo atual. E aí é interessante, e eu quero mostrar isso para você rapidamente, né? O primeiro homem criado foi Adão, foi aquele que recebeu autoridade sobre a terra, foi aquele que recebeu autoridade para dominar a terra e fazer todas as coisas. E ele fracassou, todo mundo sabe, ele pecou. E Deus, durante um período, teve que ir adaptando a terra, estratégias, até achar um outro homem que seria alguém levantado por ele para um outro projeto. Este homem se chama Abraão. Então eu tenho 2 polos aqui. Eu tenho Adão, primeiro homem, e tenho Abraão, que vai começar uma nação poderosa. Esse período entre Adão e Abraão são cerca de 2.000 anos. 2.000 anos. E o que acontece nesses primeiros 2.000 anos da terra? Que para Deus é 2 dias. 2 dias de Adão até Abraão, para nós 2.000 anos. Satanás dominou essa terra. Foi a época do dilúvio, que Deus olhou, o pecado estava tão grande que ele resolveu acabar com tudo. Só não acabou com tudo porque ele encontrou Noé, um homem justo. É o período da pior parte da história, a época da Torre de Babel, quando eles tentaram chegar até o céu, como se pudesse chegar até o céu. Eram coisas terríveis. E nesse período Satanás dominou porque não havia igreja, não havia profetas. O Espírito Santo só descia sobre algumas pessoas escolhidas, até Abraão. Agora presta atenção, em Abraão para frente começa um outro projeto. Começa o projeto de uma nação, a nação chamada Israel. Agora não é a oportunidade dada para um homem, agora é a oportunidade dada para uma nação. Deus escolhe Israel e transforma Israel em seu povo santo, e declara que eles vão ser sacerdotes do Senhor, que eles vão mostrar aos povos da terra que eles têm um Deus único, que eles não têm diversos deuses. O Deus deles é o Jeová, Sabaote, o Deus da guerra, o Jeová que vai estabelecer princípios. Então Israel começa o projeto em Abraão,
E esse projeto vem até uma outra figura. Por que vem até uma outra figura? Porque você vai descobrir que Israel também fracassou. Israel, seus reis pecaram, o povo pecava. Deus precisava levantar profetas. Quantos profetas Deus levantou? E se você olhar os profetas, todos eles tinham uma mensagem: arrependei-vos, Israel, volte para o caminho, porque se vocês continuarem com esse caminho errado, vocês vão sofrer as consequências do pecado. E Israel era disperso, Israel era colocado cativo de outros povos. E como Israel foi perdendo o objetivo, então vai começar um outro período. Que período é esse? Quando Deus agora não vai usar Adão, o primeiro homem, não vai usar Israel fisicamente, mas vai usar o próprio filho dele, Jesus. É quando Deus resolveu mandar o filho à terra, mandar Jesus vir para restaurar o reino, para pagar o preço do resgate do homem e da terra. Então, se você pega de Abraão até Jesus, são cerca de 2000 anos. Então veja comigo matematicamente: de Adão a Abraão, 2 dias, ou 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2 dias, 2000 anos. E se eu somar, eu tenho 2 mais 2. Durante os 6 dias de Deus e 6.000 anos nossos, já se passaram até Jesus 4 dias ou 4.000 anos. Jesus vem e estabelece um princípio. Tudo é diferente, a graça substitui a lei, não no sentido de que ela veio mudar a lei, mas ela veio cumprir a lei, mas veio estabelecer princípios mais difíceis até do que a lei, porque a lei era baseada em princípios, em regulamentos, e a graça é baseada no amor, na compreensão, e se torna até mais difícil de exercer a graça. E ao Jesus ressuscitar e ir para o céu, ele envia o Espírito Santo. E ao enviar o Espírito Santo, oh aleluia, a igreja de Jesus Cristo na face da terra começa. A igreja começa como corpo de Cristo. O céu recebe o cabeça, que é Jesus, e aqui tem um corpo que junto com ele vai exercer um outro período. Então veja qual é o período da igreja, se você pensar comigo, de Jesus, quando começou a igreja, o Espírito Santo, até hoje, já se passaram 2000 anos. Então o que eu tenho biblicamente? Eu tenho 2 períodos, 2 dias de Adão até Abraão, 2 dias de Abraão a Jesus, e mais 2 dias de Jesus até hoje, que é a igreja. Isso me dá um total de 6 dias, que é o do homem, 6.000 anos, que nós já completamos. Então, pela palavra de Deus, por esse estudo dessa linha, apenas somente dessa linha, tem outras linhas que vão me dar a base para isso, mas só dessa linha, eu poderia dizer que dentro do tempo de Deus, já se esgotou o tempo do homem. Já se esgotou o tempo que o homem teve. Desde Adão até Abraão, até Jesus, até a igreja, já se passaram 6.000 anos. Ou seja, 6 dias, porque o 7º é do Senhor. O 7º é quando ele vai pegar a terra e vai fazer como ele quer, como o dono quer. E aí vai ter que mudar todas as coisas, vai tirar aqueles que estão contra ele, vai ter que tirar o pecado, vai ter que tirar tudo que é de mal, para ter novamente aquilo que começou lá atrás, um novo jardim do Éden, um novo céu e uma nova terra. Eu vou parar esse estudo por aqui, porque é só o início, e eu queria dar só um gostinho para você do que nós vamos fazer nas próximas semanas, e eu quero que você me acompanhe, porque você vai chegar a conclusões tremendas, e você não vai precisar ficar ouvindo os falsos profetas, mas você vai usar a Bíblia para dizer, não, pela palavra é assim, pela palavra é assim, pela palavra é assim. Então Deus vai te dar muita graça, e eu oro ao terminar esse primeiro vídeo, para que toda essa primeira parte do que eu falei, o Espírito Santo possa te ajudar a entender o grande projeto de Deus, a volta de Jesus para buscar a igreja, o seu corpo, e para começar um novo mundo. E esse novo mundo, que a gente lê no livro de Apocalipse,
que é o novo céu, nova terra. Nós vamos chegar até lá, vamos entender tudo, porque eu só estou começando e não vou sair da palavra, não vou ficar usando o que se fala por aí, dos sinais físicos, não preciso. Eu tenho aqui já na palavra de Deus tudo que está revelado para o tempo do fim. Acompanhe, manda o seu comentário, o que você está achando, quais são as suas dúvidas. Se você tem dúvida, pode perguntar, manda aí nos comentários. E na próxima semana você vai ter mais um vídeo da sequência, porque vai ser uma sequência até chegarmos no último capítulo da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, nos últimos versículos da Bíblia, e você vai ter um entendimento completo em nome de Jesus. Te abençoo, fica na bênção do Senhor, em nome de Jesus.